E aí, hoje a gente vai fundo numa história com mais de 4.000 anos, uma busca pelo par perfeito que está lá no capítulo 24 de Gênesis. É uma trama que mistura fé, destino e, olha, uma missão de casamento com risco altíssimo. Pois é, como é que se faz para achar o par perfeito numa época sem aplicativo de namoro, sem rede social e com o futuro sogro morando a centenas de quilômetros? A gente vai analisar uma das missões de casamento mais cruciais da história. Um servo que viaja uma distância enorme para encontrar a esposa certa por herdeira do patrão. Já pensou na pressão? Então bora mergulhar nisso. Então, para começar, nossa história parte de um Abraão já bem mais velho e muito, mas muito rico. Ele chama o servo dele, aquele de mais confiança, sabe? E dá para ele uma tarefa. Mas não é qualquer tarefa, não. Era uma missão que ia definir o futuro da família inteira. Uma coisa crucial. E olha, sem espaço para negociação. E olha, não era nada simples. Abraão chegou com 4 regras bem claras e bem rígidas. Primeiro, fazer um juramento sagrado. Segundo, de jeito nenhum escolher uma esposa das moças da região. Terceiro, viajar até a terra natal dele e achar uma noiva lá entre os parentes. E a quarta, talvez a mais importante, sob nenhuma hipótese levar o filho dele, o Isaque, de volta para lá. O servo teve que jurar que ia cumprir tudo. O que estava em jogo ali não era só um casamento, era o futuro de toda uma linhagem. E com a missão nas mãos, o servo partiu. Mas ele não foi de qualquer jeito, não. Foi com uma caravana de 10 camelos, todos carregados com os melhores presentes, uma verdadeira fortuna. Isso era para mostrar o poder, a riqueza e a autoridade do mestre dele, o Abraão. Bom, depois daquela viagem longa, o servo finalmente chega na cidade. E o que ele faz? Ele não sai por aí batendo em cada porta, procurando sem rumo. Não, ele foi muito mais esperto. Ele vai para um ponto super estratégico, o poço da cidade. E lá, ele bola um plano, um teste genial, na esperança de que um sinal divino mesmo, mostrasse quem era a mulher certa. E o teste era, na verdade, uma oração. Enquanto ele via as mulheres da cidade chegando para pegar água, ele ora. Mas a oração dele foi muito, muito específica. Ele não pediu só por uma moça bonita ou de família rica. O que ele pediu foi um sinal de caráter. Um gesto de bondade que fosse, sabe, tão claro que não deixasse nenhuma dúvida. E o mais impressionante é o que acontece em seguida. Ele mal tinha terminado de orar e pronto! Uma jovem, chamada Rebeca, aparece no poço. Parece que a resposta chegou assim, em tempo recorde. É nesse ponto que a história fica boa de verdade. O servo faz o pedido que ele tinha planejado. Me dá um pouco de água para beber. Um pedido bem simples. Mas a resposta da Rebeca, a resposta dela foi muito além. Ela não só faz exatamente o que ele pediu no sinal, ela vai muito, mas muito além, num gesto de generosidade que é simplesmente incrível. E só para a gente ter uma noção do que isso significa, dar de beber para 10 camelos cansados e com sede depois de uma viagem daquelas, a gente está falando de tirar na mão mais de 400 litros de água de um poço. Não era um favorzinho, era um trabalho pesado. Uma prova de uma bondade e de uma força de vontade enormes. E o servo, ele fica ali, só olhando, quieto, maravilhado, porque ele sabia que a oração dele estava sendo respondida bem ali, na frente dele. Com o sinal mais do que confirmado, o servo não perde tempo. Ele age na hora. Entrega para Rebeca joias caríssimas, um anel de ouro e 2 pulseiras de ouro bem pesadas. Isso não era só um obrigado. Era um sinal claro da riqueza do patrão dele e de que as intenções ali eram muito sérias. E aí vem a cereja do bolo. O servo descobre que a Rebeca é, de fato, parente do Abraão. O que parecia uma coincidência gigantesca, na verdade, era providência. Claro que ele foi convidado na hora para a casa dela. Mas calma, a missão não tinha acabado. A parte mais delicada vinha agora: negociar com a família e conseguir a aprovação de todo mundo. E o cara era focado, viu? Chegando lá, ofereceram comida, mas ele se recusou. Disse: "Não vou comer nada até contar o que eu vim fazer aqui." Ele sabia que não podia perder tempo. A urgência era total. E ali mesmo, ele começou a explicar tudo para o Labão, que era o irmão da Rebeca, e para o pai dela, Betuel. E aqui, a gente vê que o servo não era só leal. Ele era um baita negociador. Ele contou a história toda, tintim por tintim. Falou do juramento que fez para Abraão, da riqueza do seu mestre, da viagem, da oração super específica que ele fez no poço e de como a Rebeca, de forma perfeita, cumpriu aquele sinal.
Ele não narrou como uma sorte danada, uma coincidência. Ele deixou claro que tudo aquilo era parte de um plano guiado por uma força maior. Depois de ouvir um relato desses, o que a família da Rebeca podia fazer? Eles ficaram convencidos, reconheceram que não tinha como discutir. A resposta deles foi basicamente: isso vem do Senhor, a gente não tem nem o que dizer. Tá aqui a Rebeca, pode levar, que ela seja a esposa do filho do seu mestre, como o Senhor determinou. Parecia que estava tudo resolvido, né? Mas apareceu um último porém. A família pediu para Rebeca ficar mais uns 10 dias com eles, só que o servo, focado na missão, insistiu que eles precisavam partir no dia seguinte. E esse impasse todo levou a um momento decisivo, onde a palavra final não seria nem do servo, nem da família. No fim das contas, a solução foi simples. Chamaram a Rebeca e perguntaram na lata: você quer ir com este homem? Toda aquela missão, todo o futuro, tudo se resumiu a essa pergunta. A decisão que ia mudar a vida dela para sempre ficou inteiramente nas mãos dela. E a resposta dela? Uma palavra. Uma só. Irei. Simples assim. Com essa resposta direta, mas cheia de força, Rebeca não só sela o próprio destino, como abraça um futuro completamente novo e, de quebra, garante o sucesso total da missão daquele servo. Então Rebeca parte, e a gente muda de cenário. A cena agora volta para a terra de Abraão, onde Isaac estava. O momento mais esperado estava para acontecer. As duas pessoas no centro de toda essa história, que nunca tinham se visto, estavam prestes a se encontrar. E o encontro acontece. O texto diz que Isaac levou Rebeca para a tenda que tinha sido da mãe dele, Sara. E ali ela se tornou sua esposa, e ele a amou. Ou seja, a busca incansável do servo não termina só com um sim e um contrato. Termina com um final feliz de verdade, com amor, com consolo, cumprindo de forma perfeita a missão que deu início a tudo isso. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Numa história cheia de juramentos, de sinais, de uma providência que parece guiar cada passo, no fim, tudo, absolutamente tudo, dependeu da decisão corajosa de uma única pessoa, de uma mulher que disse: eu vou. E isso deixa no ar uma pergunta que vale até hoje. Em uma vida que muitas vezes parece traçada pelo destino, qual é o verdadeiro poder da nossa escolha?